Olá! Dando continuidade ao nosso trabalho que nós vemos fazendo aqui no Evangelho Claro a respeito do comentário das lições da editora Betel, nós vamos iniciar hoje o comentário da lição do terceiro trimestre de 2016 da editora Betel, a revista de escola dominical do terceiro trimestre, que fala sobre Mateus, uma visão panorâmica do Evangelho do Rei. Revista comentada pelo bispo Manuel Ferreira. Você que utiliza, a revista da editora Betel vai poder estar acessando aqui no Evangelho Claro os comentários. Começando hoje pela primeira lição que fala sobre Mateus, o Evangelho do Reino. Mas antes de começar, eu quero falar com você a respeito do livro da onde foi baseado também o comentário dessa revista. O livro que foi baseado é Jesus Cristo, o maior personagem da história. Está aqui, ó, Jesus Cristo, o maior personagem da história, de autoria do bispo Manuel Ferreira, que é onde foi baseado essa revista da Escola Bíblica Dominical, Então tem aqui, ó, a foto do livro na contracapa e também tem aqui o livro para você, que você pode adquirir ligando lá para a editora Betel, 35758900, ou então acessando o site www.editorabetel.com.br, e aí você pode estar adquirindo o livro que vai lhe dar subsídios para você ter um comentário melhor e poder preparar a sua aula com mais conteúdo para os seus alunos lá, ou então, se você é apenas aluno, não é professor, pode te ajudar também a você fazer comentários durante a sua aula e ajudar o seu professor, não é isso? Então, tá aqui, ó, Jesus, o maior personagem da história, de autoria do bispo Manuel Ferreira, ok? Você pode estar adquirindo na editora Betel. Bom, como eu falei, Mateus, o Evangelho do Reino, que vai ser estudado agora no próximo dia 3 de julho, domingo que vem, nas nossas igrejas que estão utilizando a revista da editora Betel. Texto áureo. E percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas suas sinagogas e pregando o evangelho do reino e curando todas as enfermidades e moléstias entre o povo. Mateus 4:23. A verdade aplicada diz assim: o evangelho de Mateus demonstra que o Senhor Jesus é o Rei prometido, previsto no Antigo Testamento. Os textos de referência encontram-se no Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu Mateus, capítulo de número 4, versículos 23, 24 e 25. E nós vamos já iniciar aqui o nosso comentário com a nossa introdução. Diz assim, ó: teremos ao longo desta primeira lição a fascinante oportunidade de estudar e meditar no Evangelho de Mateus, também denominado Evangelho do Reino. Olha que coisa maravilhosa, irmão? Então, o Evangelho do Reino, que fala a respeito do reino dos céus, que foi instituído na terra no dia em que Jesus foi batizado. Nós já falamos sobre isso em outros vídeos, já falamos sobre isso até nos comentários da revista do trimestre anterior, e nós vamos então aqui dar um esclarecimento melhor para você dentro deste Evangelho de Mateus, o Evangelho do Reino. Então, nós vamos começar aqui trazendo ao nosso comentário uma observação. Segundo a tradição, Mateus é o autor do primeiro livro do Novo Testamento, que é o primeiro Evangelho. Antes de se converter, Mateus era um cobrador de impostos. E o seu livro ele é conhecido como o Evangelho do Reino dos Céus. Então nós observamos aqui que Mateus era um cobrador de impostos, E de uma maneira muito interessante, porque ele, sendo um cobrador de impostos do Império Romano, ele era um funcionário público, daquela época. Então nós sabemos que o tópico 1.1, ele fala de Mateus, um coletor de impostos. É de conhecimento da maioria dos servos de Deus que Mateus ele era, na verdade, esse cobrador de impostos, ou seja, um funcionário público do Império Romano, como nós já falamos. Daí que vem essa nomenclatura publicano. O fato de ser um cobrador de impostos, meus irmãos, fazia com que Mateus fosse visto como um traidor pelos judeus. Os judeus tinham Mateus como sendo um traidor. E os publicanos, todos eles, não só Mateus,
todos eles eram vistos pelos judeus como objetos de ódio. Os judeus odiavam eles. Por quê? Porque eles chegavam e tiravam, mesmo que a pessoa tivesse dificuldade, eles iam lá, cobravam e retiravam a parte que cabia ao Império Romano. E apesar disto, nós podemos dizer que Mateus, ele era um publicano diferenciado dos outros publicanos. Ele tinha um posicionamento diferente entre os publicanos. Isto fica claro quando Jesus vai à sua casa. Quando Jesus vai à casa de Mateus, você pode observar que muitos publicanos foram até a casa de Mateus para ouvir Jesus falar. Isso está lá no texto do próprio livro, do próprio Evangelho, no capítulo 9, versículo de 9 a 13. Você vai ver Jesus ali e eles se achegando para ouvir Jesus falar. Então nós vemos que provavelmente Mateus, ele tinha um cargo de chefia, ele talvez fosse chefe dos publicanos. Dentro daquela estrutura romana de cobrança de impostos, ele tinha uma posição de destaque, por isso que talvez os homens buscassem estar sempre ali perto de Mateus ou ir à casa de Mateus. Mas se por um acaso não era isso, se Mateus não era chefe, pelo menos ele tinha como influenciar os outros publicanos, né? Ele exercia uma certa influência entre os seus colegas de trabalho. Então nós vemos que muitas vezes Jesus defendeu os publicanos em seus discursos. Por quê? Porque eles eram taxados como traidores pelos fariseus. Os fariseus faziam questão de ficar apontando o dedo para os publicanos. Aliás, era uma prática dos fariseus, né? Apontar o dedo para todo mundo, até para o próprio Jesus. Eles viviam apontando o dedo, acusando, criticando. Então nós vemos que Jesus, ele estava sempre usando os fariseus como um exemplo, usando os publicanos como um exemplo para os fariseus, né? Então nós vemos aqui, por exemplo, tem um texto lá no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo do número 21, no versículo 31, só a parte B, e Jesus dizendo assim, disse-lhe Jesus, em verdade vos digo que os publicanos e as meretrizes entram adiante de vós no reino de Deus. Olha que puxada de orelha, né, nos fariseus. Você vê, né? Por quê? Porque Jesus entendia que nem todo publicano era mau, nem todo publicano era inimigo do povo judeu, muito pelo contrário, né? Então, você vê que Jesus tinha esse cuidado de defender os publicanos, né? O tópico 1.2, Mateus, um dos 12 apóstolos. Nós vemos que Mateus, ele não se tornou apenas mais um dos seguidores de Jesus. Mateus, ele assumiu um posto entre os 12 apóstolos de Jesus. Ele tinha realmente, ele era especial, ele foi enviado, você pode ver, juntamente com Tomé, para evangelizar as ovelhas perdidas de Israel. Ele, na hora que Jesus faz aquela divisão e fala, vai de 2 a 2, ele foi junto com Tomé. Então ele já assumiu aquela posição diferenciada dentro do grupo do ministério de Jesus. O fato de Mateus não ser citado frequentemente nos evangelhos não significa, irmão, que ele não tenha sido uma personagem importante do momento histórico, no momento da pregação do evangelho. Isso não quer dizer nada. Que ele não tenha sido uma pessoa importante dentro do contexto do ministério do mestre, não é verdade? Então nós vemos que ele foi um canal muito importante para que os publicanos e outras pessoas pudessem chegar a Jesus devido à influência dele, não é verdade? Devido ao fato dele ser uma pessoa conhecida. Então ele teve uma importância assim no ministério de Jesus. Então nós vemos que no Evangelho de Marcos e no Evangelho de Lucas, Mateus ele é chamado de Levi, o filho de Alfeu. Então nós vemos que se você for lá no capítulo 2 de Marcos e você vai observar a chamada de Marcos, da mesma forma que aconteceu em Mateus, Jesus passou, viu o publicano trabalhando, chamou ele e tal, você vai ver do mesmo jeito que a história é contada, só que ao invés de ter um nome Mateus, você vai ter o nome Levi, tanto no Evangelho segundo escreveu Marcos, quanto no Evangelho segundo escreveu Lucas. Então, pelo relato histórico desses dois escritores, desses dois evangelhos, nós entendemos que se tratava da mesma pessoa. Mateus era a mesma pessoa que Levi.
Então nós vemos que quando nós vemos nos evangelhos de Marcos e Lucas a conversão de Levi, nós vamos perceber isso, porque os fatos são os mesmos. Agora, entretanto, nós não podemos afirmar que Mateus seria irmão de Tiago, filho de Alfeu, porque a palavra de Deus diz também que Tiago era filho de Alfeu. Então, certamente, esse Alfeu era outro, porque Alfeu era um nome comum naquela época. Muitas pessoas se chamavam Alfeu. Então, Tiago, filho de Alfeu, e nós vemos então Mateus, ou melhor, Levi, filho de Alfeu. Mas isso não quer dizer que eles fossem irmãos, porque se fosse, provavelmente seria citado, como é o caso de Tiago e João, filho de Zebedeu. Né? Você vê isso aí, né? É citado que os dois eram irmãos, né? E que eram filhos de Zebedeu. Se Levi fosse irmão de Tiago, no outro Tiago, filho de Alfeu, com certeza estaria citado, não é verdade? Então, não adianta a gente ficar aqui tentando provar se era ou não era filho de Alfeu, do mesmo Alfeu. Isso não vai mudar em nada a história de vida de Mateus e a importância que ele teve para o Evangelho de Jesus Cristo, ou melhor, para o ministério de Jesus Cristo, não é verdade? Então nós vemos aqui no tópico 1.3, Mateus, um evangelho precioso. O valor do evangelho de Mateus fez com que ele tenha se tornado o mais popular dos 4 evangelhos da igreja primitiva. Mateus ele foi um dos 12 apóstolos e, portanto, foi uma testemunha ocular. Ele viveu tudo aquilo que aconteceu durante o ministério de Jesus. E isto somado à sua maneira peculiar e fácil de reportar os fatos através da escrita, contribuiu para que o seu livro se popularizasse, se transformasse num livro popular. Porque Mateus tinha uma facilidade tremenda de escrever, de reportar, de passar os acontecimentos. Então, por isso que o Evangelho segundo escreveu Mateus foi o mais popular entre todos os outros na igreja primitiva. Então, muitos afirmam que ele escreveu em aramaico e depois ele foi traduzido para o grego. Mas, infelizmente, nós não temos acesso a documentos que possam comprovar isso, né? Então, a gente fica com a opinião dos teólogos, a gente não pode chegar e afirmar isso. Então, o que realmente importa é que a igreja primitiva logo identificou o livro que Mateus escreve como um evangelho que pertencia realmente a Mateus, ou seja, como sendo um evangelho segundo escreveu Mateus. Quando o livro chega na mão da igreja, fica muito claro, porque pela maneira de Mateus se reportar, pela maneira dele contar os fatos e a presença dele nos fatos, né? Então, como nós já dissemos, ser testemunha ocular, escrever de maneira que facilitasse o entendimento, fez do evangelho segundo escreveu Mateus um dos livros preferidos do início da igreja. E principalmente por ter esta forma de escrita facilitada, também facilitava a sua memorização. Ou seja, naquele tempo não tinha, como é hoje, né, várias bíblias que pudessem andar daqui para lá, eram poucos rolos que passavam. Então as pessoas liam e aquela facilidade de Mateus escrever facilitava eles memorizarem para poder ficar passando a história e contando a história mais para frente, né? Então, nós vemos aqui que uma coisa interessante aí no Evangelho segundo Mateus, que cabe a nós avaliarmos também essa questão aí para valorizar. Você está gostando desse vídeo? Esse vídeo está sendo bom? A editora Betel, ela está sendo parceira na edição desses vídeos. Então, você pode estar acessando o site da editora Betel, www.editorabetel.com.br, e ali você acessando os produtos da editora Betel, você tem lá a Bíblia do Culto e você tem lá um catálogo vasto para você poder escolher, e aí você vai estar também cooperando para esse vídeo ficar no ar e tá trazendo aqui para você essa informação. Gostou desse vídeo? Curte ele, compartilha, fala para os teus amigos aqui no Evangelho Claro. Fique conosco aqui no Evangelho Claro, ok? Um Evangelho segundo Jesus nos ensinou. Tenha um dia de paz em Cristo.